E aí, tudo tranquilo? Na dica de hoje eu vou te explicar basicamente as diferenças entre salvar e salvar como, tá? Isso acaba confundindo bastante gente, tá? Muita gente se confunde na hora de salvar, na hora de salvar como, quais as diferenças entre as duas, tá? É claro que eu vou te explicar isso dentro do Excel, mas esse conhecimento, no caso, você pode levar para qualquer programa, porque qualquer programa que utilize essas duas opções tem a mesma funcionalidade, tá? Então vamos aprender qual é a diferença entre um e outro, qual é a diferença entre salvar e salvar como e quando você utiliza um, quando você utiliza outro. Tá joia? Vamos dar uma olhadinha? Estou aqui então com a área de trabalho, tá, do computador aberta. Você consegue perceber que não existe nenhum arquivo aqui, nenhum arquivo do Excel. Eu vou utilizar o Excel como exemplo, mas esse conceito de salvar e salvar como, ele pode ser utilizado em qualquer programa, tá? Ele serve para qualquer programa. Então vou abrir o Excel aqui, Excel 2016. Só para você ver que eu estou abrindo um arquivo em branco mesmo, tá? Vou dar um clique aqui em pasta de trabalho em branco e agora que eu tenho um arquivo sem nada, não está salvo ainda. Vou fazer algumas modificações nesses arquivos, somente de cores ali para você perceber a diferença entre um e outro, nada muito complexo, por exemplo, tá ok? Então vamos supor aqui, eu vou pegar esse pedacinho aqui de quatro colunas aqui, vou vir aqui na cor de preenchimento e colocar um preenchimento vermelho bem escuro aqui. Então esse é o meu primeiro arquivo, tá? Eu fiz um preenchimento vermelho escuro aqui. Eu vou aqui em arquivo, a gente tem as opções salvar e salvar como. Preste atenção que no primeiro momento, quando você tem um arquivo em branco e você vai salvar, tanto faz você utilizar o salvar e o salvar como, pelo menos no Excel, tá? Em outros programas talvez não tanto, mas no Excel essas duas opções fazem a mesma coisa em se tratando de salvar o arquivo como planilha. Então eu vou vir aqui em salvar, por exemplo, ou salvar como, automaticamente ele já me joga no salvar como, tá? E eu venho aqui em procurar, e aí eu vou utilizar uma pasta que eu vou utilizar a área de trabalho mesmo. Então eu vou lá na área de trabalho aqui, vou colocar o nome do meu arquivo de exemplo 1. Tá, ok? Exemplo 1 e salvar, ok? Então, o exemplo 1 é esse retângulo vermelho escuro aqui. Eu vou fechar aqui para você, você pode perceber exemplo 1 aqui. Eu vou dar 2 cliques aqui para abrir esse meu arquivo. E aí você vai perceber que ele vai abrir, então, com o quadradinho, com o retângulozinho aqui. Agora eu vou fazer uma inserção, tá? Então eu vou vir aqui, por exemplo, vou selecionar mais esse pedaço e vou colocar mais um preenchimento em vermelho. Então eu vou colocar aqui mais um outro retângulo em vermelhozinho. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um clique aqui em arquivo e salvar. Quando eu clico em arquivo e salvar, ele não vai me mostrar a janelinha novamente. Por quê? Porque esse conteúdo aqui foi acrescentado ao arquivo original. Então eu estou fazendo modificações e salvando essas modificações no meu arquivo original, sem precisar gerar um outro arquivo. Quer ver só? Eu vou fechar aqui e vou dar 2 cliques no meu exemplo 1 novamente aqui. Aí você consegue perceber que os 2 retângulos vão estar ali, ó. Então os 2 retângulos estão aqui. Então cada vez que eu for fazendo modificações e clicando em salvar, ou aqui em cima mesmo, né, no disquetinho, no ícone de salvar, eu vou aplicando essas modificações ao meu arquivo original. Agora veja bem o que acontece se eu utilizar o salvar como. Então vou fazer mais umas modificaçõezinhas aqui para você. Então vou pegar esse pedaço aqui, ó, por exemplo, e colocar de azul. Tá, então eu vou colocar esse pedaço aqui azul. Ao invés de salvar, tá, eu vou clicar aqui em salvar como. Na hora que eu clico em salvar como e vou clicar aqui em procurar novamente, tá? Então eu preciso definir um local para salvar, vou clicar em área de trabalho mesmo e eu vou dar um outro nome. Por quê? Porque o salvar como ele vai gerar um segundo arquivo, um outro arquivo baseado naquele, tá? Um outro arquivo baseado naquele. Eu vou dar o nome dele de exemplo 2 e clicar em salvar. A partir desse momento, o exemplo 1 já era, tá? Para mim. Eu só tenho o exemplo 2. Você consegue perceber aqui na barrinha de título, exemplo 2. Já era, não quero dizer que ele foi embora, tá? Que ele foi excluído, ó. Vou dar um clique aqui no exemplo 1 para você perceber. Então, o exemplo 1 agora, ele só mantém aqueles 2 retângulos vermelhos para mim, que eu tinha feito. Então, a partir do exemplo 1, tá? Com o exemplo 1 aberto, eu criei o exemplo 2. Então, a partir do exemplo 1, eu criei o exemplo 2, que é esse aqui que tem o azul, tá ok? E aí, qualquer modificação que eu fizer, vamos supor que eu vou pegar mais um pedaço aqui e preencher ele novamente de azul, tá? Então, vou colocar mais um azul aqui. Aí, eu clico aqui em arquivo e salvar, esses procedimentos foram salvos no meu exemplo 2. Então, o meu exemplo 1 continua só com o vermelho, e agora o meu exemplo 2 tem os vermelhos e os azuis. Então vamos ver? Então vamos lá. Vamos abrir o exemplo 1, tá? Vai ficar um pouco cansativo, mas é para poder te explicar. Então o exemplo 1 está com os 2 vermelhos e o exemplo 2, então, vai estar com os 2 vermelhos e os 2 azuis. Ou seja, esses 2 azuis, né, esse restante aqui foi usado, né, foi feito depois, né, usando esses 2 aqui como base. Né? A gente tinha um arquivo base e gerou um segundo arquivo. E agora se eu fizer uma modificação aqui, eu vou fazer uma modificação aqui embaixo, vou colocar uma outra cor aqui,
colocar um amarelo aqui bem escuro, tá? Então eu vou colocar essa outra cor aqui. E aí eu vou clicar aqui em salvar como, tá? E procurar, no caso, e vir aqui na área de trabalho e colocar como exemplo 3. Olha o que acontece, isso aqui já é o exemplo 3. Então, a partir do exemplo 2, o exemplo 2 continua ali azulzinho, se você perceber agora, tá? Com os dois. Eu criei o exemplo 3. Então, eu fui criando cópias, fazendo modificações, né? Conforme eu fui fazendo modificações, eu fui criando novos arquivos em cima dessas modificações e mantendo os arquivos originais, os arquivos antigos salvos. Agora, se eu quiser pegar isso aqui e fazer várias modificações aqui, por exemplo, colocar uma corzinha diferente aqui, um verde aqui, chegar aqui e colocar, por exemplo, um roxinho, alguma coisa assim, tá? E fazer modificações aqui dentro eu posso, e aí eu posso gerar um outro arquivo ou então clicar aqui em salvar, só salvar. Tá? Então essas modificações foram aplicadas ao meu arquivo que eu estou mexendo agora, que é o exemplo 3, ok? Então o salvar, qual que é a diferença então básica, tá? Na primeira vez tanto faz, salvar como, ele vai salvar no teu computador. Mas se você já está mexendo com um arquivo que já está salvo, então o salvar ele vai aplicar todas as alterações que você fez àquele arquivo que você está utilizando. O salvar como não, ele vai pegar aquele arquivo que você está mexendo e gerar um outro arquivo a partir daquele. Todas as modificações que você fez serão acrescentadas nesse novo arquivo. E o arquivo anterior será mantido, tá? Do jeito que ele estava anteriormente, até o momento em que você até o momento em que você não salvou modificações. Se você for salvando, ele vai salvando no arquivo original. Então você cria o salvar como para criar uma cópia. Isso é ótimo se você tiver uma planilha de modelo, você está preenchendo esse modelo, aí toda vez que você preenche um modelo diferente, você clica em salvar como para ele gerar uma nova planilha diferente, cada planilha com um tipo de dado, alguma coisa, e você mantém o modelo original. Pode ser também. Tá, ok? Então, salvar como ele salva um novo arquivo baseado no arquivo anterior, tá? E o salvar ele somente aplica alterações, as alterações que você fez ao arquivo original que você está mexendo. Tranquilo? É um conceito bem simples, um conceito bem básico, mas que não vale somente para o Excel, vale para qualquer outro programa. Tá, ok? Qualquer dúvida que você tiver, é só falar. Então eu te vejo no próximo vídeo, numa próxima dica, beleza? Tchau, tchau, obrigado.